Estamos de volta com De Tudo Um Pouco e agora Clínica da Alma. Maravilha, mais um dia, glória a Deus por isso, na presença do Senhor, para falar, das maravilhas que o Senhor faz através da palavra dEle. Então, que você esteja aí com o seu coração bem receptivo para receber essa palavra que é viva, e te ajuda a enfrentar os problemas diários, nos fortalece. Então, que você seja ricamente edificado nesse dia, viu? Deus te abençoe. Bom dia! O Senhor é maravilhoso na nossa vida. Eu te abençoo com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você e toda a tua casa sejam abençoados. Que esse dia o Senhor venha trazer algo novo sobre o seu coração, trazendo uma palavra de revelação vindo direto do trono e que você possa estar cheio da presença dEle. No nome de Jesus. Aleluias, amém, filha? Amém, glória a Deus. Nossos telefones já estão disponíveis para que você entre em contato conosco. 98477-3303. 98477-3303. Envie sua mensagem de texto, seu pedido de oração. Vai ser um prazer ter você aqui participando conosco. Ao final, nós vamos estar orando e abençoando a sua vida, viu? Amém, pastora? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E hoje nós temos um tema maravilhoso. Glória a Deus por isso. Que está prometendo também. Amém. A entrega em tempos de dificuldade. Isso mesmo que você ouviu. Nós vamos falar sobre entregas e hoje nós vamos estar falando sobre uma mulher abençoada na Bíblia, que é a Joquebede. E para isso eu te convido a ler comigo Êxodo, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Está escrito assim: um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o por 3 meses. Como já não era mais possível manter o bebê escondido, ela pegou um cesto feito de junco e vedou com betume e pôs nele o menino. Depois deixou o cesto entre os juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou vigiando de longe para ver o que acontecia com ele. A filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho, acompanhada das suas servas, que ficaram passeando pela margem do rio. A princesa viu um cesto entre os juncos e mandou sua serva buscá-lo. Quando abriu o cesto, viu o menino que estava chorando. Ela teve compaixão dele e disse: deve ser um menino hebreu. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá e arranje uma ama hebreia para criar o bebê? Sim, faça isso, respondeu a filha de Faraó. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse a ela: leve este menino e crie-o para mim. Pagarei pelo seu trabalho. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino cresceu, a mãe o levou à filha do Faraó, que o adotou. Assim ele passou a ser filho da filha do Faraó. E ela o chamou de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Que coisa linda essa palavra. Tirado das águas foi Moisés. É tão interessante falar dessa mulher judia da tribo de Levi, que viveu um período de cativeiro de Israel ali no Egito. Foi levada naquela leva, quando José fez tantas coisas lindas no Egito, servindo ali a Faraó, achando graça diante dele, mas tanto José quanto Faraó faleceram. E aí então ninguém mais lembrou dos feitos dele. E Jacó já havia descido ao Egito. E descendo ao Egito ali naquele cativeiro todo, Faraó, aquele Faraó novo que veio, deu uma ordem para quê? Para que matasse todo menino que nascesse. Porque o povo havia crescido muito.
havia estado assim tão grande que estava incomodando aquele faraó. E é interessante que nós vamos falar aqui agora o que aconteceu com essa família de Joquebede quando nasce um bebê que se chama Moisés. Nós vamos estar aqui falando muito ainda sobre essa entrega em tempos de dificuldade. Nós vamos estar falando aqui como que Deus agiu no coração dessa mãe, no meio às dificuldades que ela passou ali. E aí, Uma mãe, né? Uma mãe. Uma mãe, para proteger o seu filho, ela enfrenta qualquer situação. Inclusive, capaz de passar por cima, né, das leis ali do Império do Egito. E nós vemos que não só uma mãe, mas como um pai, né? Pais que se dedicam aos filhos, muitas vezes se veem nos momentos tão difíceis com os filhos, não sabe o que fazer. E Joquebede é um exemplo, né, de força, um exemplo de fé, de mulher que ouve a voz de Deus e consegue tomar decisões mesmo diante daquilo que parece ser impossível, que é a vida novamente, né? Quantas mães passando por situações como Joquebede, vendo os filhos caminhar por caminhos de morte, vendo filhos se envolverem aonde não deveriam e não sabe o que fazer. E esse título, né, nos chamou muita atenção. Já há alguns dias temos falado sobre ela e a entrega em tempos de dificuldades nos fala a respeito de confiança. Confiar em Deus, porque confiar no Senhor nos momentos bons, quando está tudo certo, é uma coisa, mas quando você está vivendo num momento de problemas, situações, doenças, separações, abandonos, filhos envolvidos aonde não deveria, aí sim é o momento de exercer a fé e realmente confiar e entregar a situação nas mãos do Senhor. É verdade. E você sabe o que também me chamou a atenção aqui em Êxodo, no início, antes de todas as coisas? Falando sobre duas parteiras, de Puá e Cifrá, que chegaram diante de Faraó e ele deu uma ordem àquelas parteiras para chegar na casa das hebreias e quando elas tiverem quando nascer o menino, pegar aquele menino e entregar para os guardas para serem mortos, para serem jogados no rio Nilo. Essas parteiras, elas temeram a Deus, elas não obedeceram à ordem de Faraó. É muito interessante isso. Com essa geração que elas salvaram ali, eu fico pensando, sabe? Quando eu estou lendo a palavra, eu fico viajando a palavra, eu fico pensando, então, que ela, então, salvou a vida de Josué, de Caleb, não é verdade? De Moisés e de grandes homens de Deus que estavam ali. Elas temeram a Deus. E por temer a Deus, elas não fizeram aquilo que ele havia ordenado a ela para ela fazer. Aí ela falou para eles assim, por que você não me obedeceu? É porque quando eu chego na casa das hebreias, elas são muito mais sábias. Chego lá, já resolveram, os neném já nasceram. E interessante que Deus agradou daquilo que a Puá e Cifrá fez. E fez com que elas vivessem em família. Em família. Tiveram filhos, Tiveram filhos. Que coisa linda, né? Houve a recompensa. Do temor a Deus, né? Isso? De não matar. Em vez de matar, elas estavam ali trazendo as vidas para viver a vida que Deus havia ordenado para cada um. Verdade. Não é isso? E quando a gente fala a respeito delas ter salvarem, né? Salvado a vida ali de Moisés, nós entendemos que nós podemos trazer até à tona, né, o tema sobre aborto. Verdade. Porque quando se aborta um filho, você não está matando um filho, você está matando uma nação, uma geração inteira. Se ela não tivesse salvado Moisés e mais outros, nós não teríamos tantos homens de Deus, tantos profetas vivos, né? Que é contada a história deles na Bíblia. Porque muitas pessoas não compreendem a respeito da morte de uma pessoa, de um filho. E hoje tem sido tão comum, né, esse tema, e nós precisamos falar mais sobre eles. Sobre o aborto. Sobre o aborto, principalmente hoje, né, nos tempos que vivemos. Mas aqui, quando se fala dessas duas parteiras, nós vemos que, quando começa a descrever sobre elas, que elas eram mulheres tementes a Deus.
Não importa qual profissão você exerça, desde que você tema a Deus, você vai dar bons frutos. Você vai dar bons frutos, você vai contra aquilo que é a palavra de Deus e você vai ser recompensado por isso. Quantas pessoas têm medo de tomar decisões? Ah, mas eu posso perder o emprego. Ah, mas eu posso perder o casamento. Mas se a palavra de Deus está te instruindo, a palavra de Deus é o nosso guia, é aquilo que nos direciona para o caminho de vida. Então, tome suas decisões dentro da palavra de Deus. Nunca dentro do achismo, nunca com medo, o que o outro vai pensar, mas não, tome decisões certas, assim como Joquebede tomou uma decisão diante da morte. O que eu vou fazer com meu filho? O próprio Deus, ela confiou nele e ele direcionou ela a colocar o filho no rio. É interessante que a Joquebede tinha mais 2 filhos, Arão e Miriam. E é interessante que eu fico pensando como que ela conseguiu esconder esse bebê. Sabe, o bebê chora por causa de cólica, o bebê chora porque está com fome ou porque está molhado. Você já pensou, né, também, junto comigo, como que essa mulher conseguiu esconder esse bebê? Ali era uma casa de levitas. Eu fico imaginando que quando o bebê começava a chorar, eles começavam a cantar abafando o choro do bebê. Eu fico viajando aqui na palavra, perguntando para Deus como que eles fizeram para esconder aquele bebê. Mas quando o bebê completou 3 meses, aí ela teria que tomar uma decisão. Sim, ela teria que tomar uma estratégia de como agora conduzir esse bebê de uma forma assim, oh meu Deus, agora até aqui eu escondi ele, daqui para frente eu tenho que confiar no Senhor, que é o Senhor que vai dirigir os passos desse bebê. Porque na verdade quem que governa, quem que reina, quem que tem o destino meu e seu nas mãos é o Eterno. É Ele que tem o destino nas nossas mãos, nas nossas vidas. E é muito interessante que ela então pegou o bebê, pegou o cestinho, como nós lemos aqui, e colocou sobre o rio. Isso foi uma entrega. Nessa hora eu fico pensando ali como que bateu forte o coração da Joquebede, de colocar o bebê no rio. Ela olhou para aquele bebê, para aquela carinha que já estava acostumado a estar com ela o tempo todo. Mas na hora que ela colocou no rio, eu tenho certeza que ela orou ao Senhor. Ela falou, Senhor, eu estou entregando essa criança que nem tinha nome ainda, né? Essa criança tão linda, Senhor, nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dessa criança. Aquela entrega, aquela confiança. Eu estava pensando quando eu estava estudando sobre esse texto, quem você colocaria nesse cesto do rio? Quem você faria a entrega? Qual que é o seu bem mais precioso para você colocar dentro desse cesto e colocar no rio? No rio, quero dizer, na entrega, no controle, no domínio do Senhor. Na confiança que Deus ia conduzir aquele cesto, aquele cestinho, com algo tão precioso dentro que era aquele menino. Agora, quem que é o precioso para você? Eu estava falando com o Senhor que o meu maior bem precioso é a minha família. E é tão interessante falar da entrega. Eu também um dia tive que fazer uma entrega de 2 netas e uma família minha que foram embora para Portugal. O Senhor falou para mim, entrega para mim a sua casa, a sua família, principalmente essas 2 netas que foram crescidas bem pertinho de você. Não foi fácil. Eu passei por uma situação tão delicada nas minhas emoções. Eu fui para o meu quarto secreto, coloquei a cadeira ali, convidei Jesus para sentar e para fazer essa entrega. Foi fácil, não? Jesus, eu falava, Senhor, eu te adoro, tu és maravilhoso, tu és meu amado. Ele falou, mas até agora você não me entregou. Não foi fácil, sabe? Ali, então, eu fui conversando com ele, falei, Senhor, tá doendo. Ele falou, eu sei que vai doer, mas na hora que você me entregar, vai vir o descanso. Então, eu creio que foi isso que a Joquebede sentiu também. Quando ela entregou, ela confiou e descansou, igual eu descansei no Eterno, sabendo que é Ele que cuida da minha casa. Quer falar um pouquinho? Nós estamos com algumas participações aqui, muitas, né? Ah, glória que a Deus ótimo. por isso. E nós vamos começar aqui. Bom dia, pastores. Me fortaleço assistindo o programa Clínica da Alma. Fico feliz, sou do Piauí. Eliso Martins, evangélica, Igreja Evangélica
Batista. Peço oração por toda a minha família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Bom dia, amadas pastoras. Estou digitando com muita dificuldade, pois estou acometida. Eu não consegui entender essa doença que você descreveu aqui. Não consigo dormir com dores horríveis. Peço oração, Cecília de Natal. Nós vamos orar por você sim, viu, Cecília? Deus abençoe todas vocês em nome de Jesus. Muito bom começar mais uma semana com as bênçãos de Deus que recebemos através dessas servas ungidas. Rosilda, amém, Rosilda? Deus te abençoe, viu? Aleluias. Oi, sou Ana Luísa, do Rio de Janeiro. Me casei recentemente, voltei da lua de mel semana passada. Gostaria de pedir oração para lidar com sabedoria nas coisas novas do dia a dia de casada. Como zelar pelo lar, marido. Amém. Tudo tem sido muito novo. Estou saindo de uma depressão e preciso voltar a ter alegria na vida. Amém. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Vai ficar tudo bem e o Senhor vai te dar direções, estratégias para que esse casamento seja até a vinda dele. Oi, eu sou Ana Luísa, Rio de Janeiro. É a mesma. Bom dia, sou Nadia, estou passando essa prova. Meu filho, enquanto adolescente, na presença de Deus, e agora na idade adulta, está indo pelo caminho errado. Preciso da intervenção do Altíssimo. Não sei como agir com ele, pois ele já é adulto. Amém. Nadia, você tem que aprender a entregar o seu filho em oração, mas não desistir dele. Você precisa continuar orando, mesmo sem ver algum tipo de mudança, algum tipo de comportamento. Não desista do seu filho. Jesus, Ele próprio, vem te dar estratégias para orar por ele. O Senhor vai trazer ele da maneira que o Senhor quiser, do jeito que Ele quiser, no tempo dele, Ele vai trazer ele novamente. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E aquele que um dia conheceu Jesus Cristo, ele conhece, ele consegue discernir essa voz. Mesmo que distante, mesmo que de longe, ele sabe qual é o caminho, o verdadeiro caminho, Então que você ore e não desista dele. Continue em oração, pedindo ao Senhor, amando o seu filho, declarando esse amor, porque muitas vezes no momento em que um filho, alguém da nossa casa está dando problema, está trazendo desgosto, nós não conseguimos demonstrar amor, mas nós precisamos, O amor lança fora todo medo, Sim. Ele encobre multidão de pecado e ele faz com que haja cura e restauração. Então que você continue sendo abençoada e cheia de estratégias para alcançar o seu filho no nome de Jesus. Pastor? Aleluia, com certeza. Eu lembro que a minha avó Teresa, eu ainda não conhecia Jesus e a minha avó sempre uma mulher de Deus, de oração. E ela ia na casa dos vizinhos orar e me levava. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas eu ouvia as pessoas falando assim, não, chama a irmã Terezinha, que a irmã Terezinha pode orar, impor as mãos, que a dor passa. E eu ficava impressionada com aquilo. E aí fui crescendo, fui para a adolescência e a minha avó orando por mim. E a minha avó orando por mim. Muitas vezes eu ia almoçar com ela e ela ia falar sobre Jesus. Eu falava, ai meu Deus, lá vai começar a falar de Jesus. Mas ela nunca desistiu, nunca desistiu. Mesmo quando ela me viu em caminhos que não era da vontade do Senhor. E ela sempre falava, eu não vou desistir de orar por você. E hoje a minha avó tem um privilégio, O privilégio de ter uma neta pastora que abençoada, prega a palavra de Deus e que não desiste, assim como ela, das pessoas. Ela me ensinou a perseverar, Por aquele que é difícil, por aquele que não quer ouvir falar sobre Jesus. O Senhor nos dá estratégia para alcançar o outro. Muitas vezes não é nem com a palavra, É com a presença, é com o carinho, como nós estávamos falando no carro, com amor, se envolvendo com o outro, entendendo a dor do outro. Isso tudo faz parte das estratégias de Jesus. Com certeza. Isso é uma bênção. Aleluia. Olha, o interessante dessa mulher, que é Joquembede, voltando a falar dela, ela recusou-se a entregar seu filho à morte. E você, como é que está sendo a sua estratégia? Ela está falando aí que você deve orar. A mãe não deve desistir do filho. Jamais. Quando Deus nos entrega um filho, Ele está nos entregando pérolas. Pessoas maravilhosas para que nós possamos cuidar delas. Jamais podemos desistir do nosso filho.
Jamais. Nós temos que ter essa esperança, igualzinha a Joquebede teve. Ela não se curvou diante do decreto de Faraó. Ela não se curvou no meio daquela circunstância que ela estava passando. Ela via a morte de todos os lados, mas ela quis proteger aquele menino, vendo naquele menino uma promessa de Deus. Ali era algo profético que estava acontecendo naquela casa. E é tão interessante que o cuidado dela, o amor dela com aquela criança, sabe? Que ela tomou posse, sabe? Que ele seria o menino guardado por Deus. Quando seu filho sai ou quando sua filha sai, saiba que quem está cuidando deles é o Senhor. Amém. Da porta para fora, quem cuida dos nossos filhos é o Senhor. É Ele quem cuida, sabe? É Ele que zela, é Ele que guarda, é Ele que livra de coisas tão terríveis para que está acontecendo. E nós devemos amar nossos filhos da forma que eles vieram para nós. E pedindo ao Senhor, orando, crendo e acreditando que cada dia essa pedra preciosa que Ele entregou, Ele vai lapidando ela até trazer muita alegria ao seu coração. É assim que você tem que crer. Eu te falo uma palavra agora, não desista do seu filho. Ainda que você está vendo a morte rondando, o Senhor vai soprar a vida, vai tirar ele das drogas, vai tirar ele dessa prisão que ele está na cadeia. Ele vai arrancar você desses lugares obscuros. O Senhor nos vê e Ele olha para nós e sabe onde que está a nossa dor, onde que está doendo, o que está acontecendo. Ele conhece todas as coisas. Entrega agora o teu filho ao Senhor. Faz essa entrega. É, porque o não desista não significa não entregar. Isso né? mesmo. Esse não desista é entregar ele na mão do Senhor. Isso. Né? E continuar buscando por ele. Isso. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem entregar. Ou se entrega, toma de volta. Não foi isso que a gente estava falando ontem? Exato. Põe lá no altar do Senhor. Fala, não, Jesus não está cuidando direito. Está demorando responder, deixa eu pegar de volta. Verdade. Não, é entregar mesmo, é confiar mesmo, não é isso? Verdade. E quando se entrega e confia, o Senhor faz como fez com Joquebede, né? Moisés não foi somente Moisés, mas todo o povo hebreu foi salvo por Moisés, pela vida, pela entrega de Joquebede. Então que nós possamos entender que os planos do Senhor são muito maiores que os nossos. Então, se o Senhor, você tem vivido essas circunstâncias, confie nele. Confie nele. Ele sabe que você é capaz de suportar, até onde você é capaz, e ele vai agir no momento certo. Essa decisão de confiar requer de nós fé. Uma fé, muitas vezes, que nós achamos que nós nem temos. É verdade. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Olha para onde meu filho está indo, olha para onde meu esposo está indo, olha o que a minha esposa fez. Mãe, pai. Não é os médicos, não é o homem que sentencia, mas é o próprio Deus que dá a resposta. Então, creia que o Senhor vai intervir na sua história, sim, no nome de Jesus, né? Aleluias. Isso é o mais importante. É o mais importante. Família é projeto de Deus. E é verdade. E é tão interessante, né, que... Ah, mas você não conhece a minha filha, ela está me respondendo, ela está brigando comigo, ela está até jogando as coisas em mim. Eu não estou dando conta mais de ficar aqui dentro dessa casa porque o meu filho está me desrespeitando também. Ele está me respondendo de uma tal maneira, ele está até batendo em mim. Se seu filho está te agredindo, é porque ele deve estar com efeito de drogas, ele está precisando de mais ajuda do que você mesmo. O Senhor vai te capacitar a amar seu filho da forma que ele é e jamais colocar ele da porta para fora. Porque olha só, Joquebede, ela calafetou muito bem o cestinho. Tão interessante, né? Cobriu o cesto também com a tampa, evitando que ele fosse coberto de água. E essas águas a gente fala de quê? Das coisas do mundo, né? Às vezes nós temos que cobrir nossos filhos também, não é verdade? Não expor as vergonhas deles. Isso. Quantos pais expõem as vergonhas dos filhos? E por falar nisso, é tão interessante que eu ouvi contar um caso de um menino que estava irado, com muita ira. E aí ele não sabia como e por que ele estava tão irado daquela forma. Ele era um cristão, ele não queria estar com esse temperamento tão forte que de repente ele estourava. Aí como foi que ele descobriu isso? Procurou a ajuda de um líder e esse líder começando a ministrar sobre ele. Aí ele falou, o Espírito Santo me trouxe à tona o que aconteceu comigo quando eu era criança ainda. O meu pai
me expôs à vergonha no meio dos meus coleguinhas. Eu convidei os coleguinhas para fazer aquela noite de pijama, e aí eu fiz xixi na cama, e eu fiquei envergonhada, eu corri, joguei as cobertas longe para ninguém ver, mas meu pai me expôs, me chamando de mijão, me batendo. Ali nasceu a ira no meu coração. E sabendo aonde que estava a dor, foi ministrado e foi curado. Né? Tornou-se um homem equilibrado, as suas emoções equilibradas. Isso é um exemplo de prisão emocional, né? Isso. Muitas vezes pais, mães, avós falam coisas no momentos de ira, no momento de raiva, de decepção, que pode sim trazer sérias consequências espirituais sobre a vida do outro. Isso. Então nós temos que não permitir, né, que palavras malditas saiam das nossas bocas e alcancem os nossos filhos, a nossa parentela, que nós possamos confiar em Deus verdadeiramente e que da nossa boca saiam palavras de bênçãos e não palavras de morte, porque ela tem esse poder, né, de bênção e de morte. Verdade. E eu preciso decidir se da minha boca vai sair o doce ou se vai sair o amargo. E quantas vezes no momento de ira, acabamos prendendo pessoas nas suas vidas espirituais por falta de sabedoria, né? Verdade. Nós temos mais participações aqui. A Núbia, de Itabaianinha, Sergipe. Esse programa é uma bênção. Estou ligadinha, orem por mim, sou da Primeira Igreja Batista. Amém, Núbia. Glória a Deus, você tem participado bastante, que o Senhor te abençoe mesmo. Comecei a assistir Clínica da Alma há pouco tempo e agradeço a Deus por todos vocês. Orem por mim, Maria de Alvarenga. Amém, Maria. Vamos orar. Pastora, bom dia. Ore por mim, preciso de restauração e libertação da família. Glória a Deus, nós vamos orar. Eu sou Fátima, do Rio de Janeiro. E é muito difícil fazer isso que a pastora fez, colocar as netas e confiar. Tem que ter muita fé, é verdade. Tem que ter muita fé. E ela está me ensinando, tá? Muito sobre isso. Bom dia, meu nome é Jaques, peço oração para minha esposa, para ter minha esposa e a minha família de volta. Só mais uma chance. Nós vamos orar, Jaques, o Senhor vai te dar estratégias para recuperar, né? A sua família, a sua esposa, no nome de Jesus. Que palavras lindas e abençoadoras. Amo vocês, Betinha. Amém, Betinha. Será que é a Betinha lá de Mutum? Ou é a sua Betinha? Não, é a minha Betinha. É? Betinha, um abraço para você também. Amém. Bem carinhoso, viu? Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, pastora, que palavra boa. Temos que saber amar, não só de boca, mas de coração. Antônio da Assembleia de Deus. Amém. Deus te abençoe, seu Antônio. Meu pedido é na vida espiritual e na saúde, pois estou numa prova muito difícil. Meu nome é Valéria Souza Nunes. Amém, Valéria. Nós vamos orar no nome de Jesus. O Senhor vai intervir aí no nome de Jesus, né, pastor? Tem muita participação aqui. Se eu for ficar lendo, nós não vamos nem terminar o programa. Mas vamos Glória caminhar mais um vamos. pouco. É tão interessante a atitude daquela mãe. Quando ela colocou aquela criança ali no cestinho no rio, ela chamou a sua filha Miriam e falou: Miriam, observa para onde esse cestinho está indo. Não tira os olhos desse cestinho. Ela confiou ali naquela criança, sabe? Eu fico imaginando como que ela se curvou ali diante do Eterno, clamando a Deus para aquele bebê. 3 meses apenas. E ali Miriam foi acompanhando e foi vendo onde que o destino, onde que o Senhor conduziria aquela criança. E ele conduziu num lugar tão interessante, na filha de Faraó. Ela desceu ao rio com as suas servas para poder tomar um banho, tudo na hora de Deus, eu acredito. Na hora certa que aquela mulher desceu para o rio, na hora certinha que aquele cestinho ia ficar ali pertinho da onde ela estava. Deus tem um propósito em todas as coisas, é assim que eu vejo. O tempo é dele, o momento é dele. Não existe coincidência não, gente. Existe o Senhor escrevendo a nossa história. Deus escreve a história, aleluias.
Sabe, desde o começo o Senhor está na história. É Ele que conduz essa história da forma que Ele quer. E ali aquela mulher, abrindo o cesto, viu aquela criança, aquele rostinho lindo, que eu imagino que Moisés deveria ser muito lindo, né? Bem tratado pela mãe, amamentando ali pela mãe. Deve ser parecido com o Miguelzinho. Deve. Não é verdade? Então, ali ele olhou aquela criança e teve compaixão e pegou aquela criança para ela. Ela levantou ele e falou: o seu nome é Moisés, que foi das águas tirado. E aquela menina que estava ali vigiando correu e falou assim: oh, eu conheço uma mulher, uma hebreia, né? Que está ali cheia do leite para poder alimentar essa criança. E aí ela falou: vai, busca essa mulher. E buscou a própria mãe. No mesmo momento que foi tirado dos braços de Joquebede, aquela criança foi devolvida novamente a ela. Gente, é maravilhoso. Eu fico imaginando a alegria daquela casa, a celebração. Agora, então, já debaixo mais de ordenança de Faraó de morte, não. Já estava ali agora com aquela segurança que aquela criança podia permanecer naquele lar. Estava debaixo de uma ordem da filha de Faraó. Olha como é que Deus faz. E Moisés teve então de volta os braços da mãe, o cheiro da mãe, o cheiro daquela casa que já estava acostumado, e ficou ali até o momento que ele desmamou para ser entregue depois novamente nas mãos da filha de Faraó. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito grande na vida daquele menino, como tem na tua. Deus tem um propósito para você. Você não nasceu por um acaso. Ninguém nasce por um acaso. Ninguém vive por um acaso nessa terra. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua. E o Senhor está te chamando agora para exercer esse propósito que Ele te chamou. Ah, mas eu não sei. Você vai buscar dele. Senhor, qual que é o propósito que eu vim? Por que eu nasci? Para que eu estou aqui? Qual que é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Você vai ficar surpreso quando Deus te responder. E depois você vai trabalhar para o reino com alegria, porque o Senhor te ama. O Senhor que desenhou você no ventre materno. Você é escolhido e escolhida dele, para a glória dele. Glória a Deus, aleluia. E ela ainda foi paga no final, né? Pois é, recebeu o salário. Recebeu o salário para amamentar o próprio filho. Jesus é lindo demais. Oh, Deus, muito obrigada. Nós vamos dar alguns recadinhos para você agora. A começar na nossa próxima escola, né? De restauração. Que maravilha. Extensiva. Glória a Deus por isso. Vai começar dia 14 de outubro. Então, fique ligadinho, procure lá a Clínica da Alma ou entre no site ministerioclinicadaalma.com.br. Começa dia 14 de outubro, é a última do ano, não perde e vai até dia 10 de dezembro. Vai ser uma bênção. Nós vamos estar lá dando aula, tendo nosso momento de comunhão e WhatsApp, e todo mundo vira família e amiga, é uma bênção, glória a Deus. Nós temos a nossa última escola. Logo em seguida, nós vamos ter em novembro, né? O nosso retiro da Clínica da Alma. Olha que bênção. São 4 dias para que você tenha ali muita ministração, cura, restauração. Começando dia 14 de novembro a 17. Então, começa no feriado, vão ser 4 dias. Então, garanta sua vaga, entra lá no site, Ministério Clínica da Alma. E já olhe lá as condições, o dia, o horário que vai começar, condução, como vai ser. E nós esperamos você, vai ser um tempo de renovo. E né? Refrigério. Refrigério. Muita Começar cura. o novo ano já cheio da cura do Senhor. Verdade. Né? Olha que benção. E nós temos também os nossos telefones para que você entre em contato, caso queira saber a respeito de atendimentos, ou eventos, ou agendamentos, tá aí, tire uma foto, como o pastor Rogério nos ensina, né? Tire uma foto, grava esse número aí, para que você entre em contato e saiba sobre todos os eventos e atendimentos que a clínica tem disponível. Amém? Oh, maravilha. Glória a Deus. Glória por isso, a Deus. Né? Deus é maravilhoso. E no final, aquela mulher recebeu a sua recompensa. Você acha que você não vai receber sua recompensa também, queridos? Você que está pagando um preço aí, você que tem que fazer uma entrega.
Muitas vezes nós precisamos entregar o nosso marido ao Senhor, confiar que o Senhor também está cuidando dele. Eu não sei quem você precisa entregar hoje. Se é o seu ministério, se você tem que renunciar a alguma coisa. Mas eu te falo uma coisa, Deus é maravilhoso, porque Ele nos recompensa por tudo que nós fazemos. Eu mesma sou muito ricamente, vamos dizer assim, eu sou ricamente abençoada. É a terceira vez que eu estou indo ver minhas netas em Portugal. Deus é tão maravilhoso que Ele tem os seus caminhos. A Clínica da Alma está indo para Portugal agora, dia 29 de outubro, até 13 de novembro, estaremos ali ministrando nas igrejas Lagoinha, em Portugal. E com isso, eu vou ver minhas netas, porque moram lá em Lisboa. É maravilhoso Dupla esse Jesus. Dupla honra. Bênção dobrada. Bênção dobrada. Além de trabalhar para o Senhor, eu ainda vou abraçar minhas pequeninas. Amém. Deus é lindo demais, né? Ele faz isso conosco. Esse bem merecido aqui, essa coisa que Joquebede recebeu, você também pode receber, se você confiar plenamente em Deus, a sua casa, seu ministério, sua família, todos aqueles que é o seu bem maior. Eu não sei qual que é o seu tesouro, não sei quem que você precisa entregar hoje ao Senhor. Às vezes até a sua própria vida. Na Bíblia fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará muito mais, além do que você possa pensar ou imaginar, porque esse Deus nos ama tanto, que Ele quer nos dar além daquilo que nós possamos sonhar conosco mesmo. Deus é maravilhoso, né? Demais. E Salmo 32:7 fala assim, Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Não foi o rio Nilo, não foi o cestinho bem embetumado, não foi a bondade da filha de Faraó, mas foi ela confiar em Deus, foi se colocar no esconderijo do Altíssimo. Joquebede entendeu que se ela confiasse, que se ela pegasse nas promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, seu filho seria salvo. E assim ela confiou e ali ele se transformou em um príncipe no Egito, aonde ele se transformou no futuro resgatador do povo judeu. Olha que maravilha. Maravilhoso. Se transformou num príncipe. Aquele que, ao olhar diante de uma circunstância tão séria, ela achou que o filho poderia morrer, mas ela decidiu confiar. Aleluia. E confiou em Deus e teve a promessa de Deus cumprida. O filho dela se transformou no resgatador. Que você nunca desista daquilo que está diante dos seus olhos. Que o Senhor venha te fortalecer todos os dias e que você venha aprender a entregar aquilo que tem te impedido de servir ao Senhor, de caminhar de uma maneira leve, que você entregue para Ele e confie, que o mais Ele fará. Amém. Não é isso? Vamos orar? Vamos. Amém. Fique à vontade. Pai, te damos graça. Damos mesmo. Porque o Senhor aqui nos ensina todas as coisas. É o Senhor que nos dá estratégias. É verdade. Para que nós possamos conduzir as nossas vidas. Porque na tua palavra diz, este é o caminho, andai nele. Senhor, que cada família que está nos ouvindo agora sejam abençoados, sejam resgatados. Em nome de Jesus. Recebam cura, recebam, Senhor, ali, ó Deus, a tua graça sobre eles. Jesus. Pai, nós abençoamos toda a família do Brasil e do mundo. No nome de Jesus. Que essas pessoas que também clamaram, pediram, Senhor, a oração. Sim, Deus toca neles agora. Em nome de Restaura a Jesus. família. Restaura vidas, Pai, para a sua glória. Em nome Nós de oramos, Jesus. ó Pai, e entregamos cada mesmo. família na tua presença. Entregamos o nosso Brasil também. Verdade, as Deus. nossas vidas Sim, no teu Deus. altar, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluias. Glória a Terminamos, Deus. mas amanhã tem mais. Em nome de Jesus, nós te esperamos, viu? Amém. Rede Super profetizando vidas. Senhor te abençoe. Amém. Recebe o nosso Deus abraço. te abençoe. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.